Olá, pessoas interessadas em aprender inglês de uma forma fácil, dinâmica e divertida, tá? Eu falo muito isso. Você tá vendo que eu tô dentro de um automóvel, eu tô de óculos escuros, desculpem, porque tem um reflexo aqui do sol, né? Eu parei num lugar legal, tranquilo, não tô em São Paulo, isso é muito importante, nem no Rio, desculpem, porque é mais perigoso, né? Parar com o celular aqui para falar, tô numa cidade menor. Mas enfim, minhas aulas são online, a maioria dos meus contextos eu posso atender Brasil, quem mora fora, não importa. Mas quem sou eu? Meu nome é Agostinho, sou profissional que trabalho, Agostinho Costa, né? É o meu nome de LinkedIn. Eu sou profissional que trabalhou muitos anos em bancos internacionais, trabalhei em Investment Banking, né? JP Morgan, Deutsche Bank, Santander também foi um pouco Investment Banking. Trabalhei num banco alemão, que já não está mais aí, hoje eu acho que é Mizuho o nome do banco. O banco japonês comprou esse extinto banco alemão, que era do grupo Westelb, ou Vestelb em alemão. Era banco europeu no Brasil, tá? Mas era desse grupo alemão. Trabalhei também no grupo Daimler, que no Brasil é mais conhecido como Mercedes-Benz, né? Ele tem a marca Mercedes-Benz como forte, né? Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos o Freightliner é deles, o Western Star, que é uma marca também, é Mercedes-Benz. Nos Estados Unidos é mais automóvel, né? Que é Mercedes-Benz. Caminhões é Western Star e Freightliner. No Brasil é tudo Mercedes-Benz, né? Assim como na Alemanha, muitos lugares da Europa, é mais Mercedes-Benz. Enfim, esse grupo era alemão, mas inglês era a primeira língua. Quando eu trabalhei para o outro banco alemão, inglês era a primeira língua. No Santander, por um tempo, inglês foi a primeira língua. No Deutsche Bank, alemão, inglês foi a primeira língua. Banco Credit Suisse, suíço, inglês era a primeira língua. Inclusive, na maioria deles, eu me reportei para chefes nos Estados Unidos, como a gente chamava de Regional Office, né? Um escritório regional. Normalmente eles elegem os Estados Unidos, a região Américas, né? É assim que funciona. E eu ganhei experiência, né? São 30 anos falando, escrevendo, e-mail, reunião, palavras de finanças, que é o meu ramo, né? Mais forte. Mas eu já dei aula para médico, para dentista, advogado, psicólogo. Então, assim, o limitador, normalmente, para essas pessoas, não é o ramo deles. Normalmente, eles conhecem muito vocabulário de inglês do ramo deles, né? Do ramo próprio onde eles trabalham. Muitos médicos sabem palavras que vão falar para participarem de seminários, às vezes mesmo não falando o inglês fluente, eles vão, e isso acontece em outras profissões. Existem livros, existe material, existe muita coisa que o vocabulário da área deles não é um grande problema. Qual é o problema deles? Às vezes é entender um pouco mais da gramática, porque precisam elaborar alguns textos. Às vezes é ouvido, né? Às vezes eles têm que se reportar para pessoas que estão na Índia, na China hoje, né? No Japão, em países fora dos Estados Unidos. Às vezes tem que... E outra coisa, às vezes o inglês é australiano, às vezes o inglês é da Inglaterra. Nem todo mundo, Inglaterra, eu falo isso, mas tem UK ali, né? O Reino Unido. Pode estar falando com escocês, você pode estar falando com irlandês. Então, às vezes, a dificuldade é mais isso, é ganhar substância, né, para entender nessa, digamos assim, torre de Babel, né, que a gente vive, mas que geralmente o inglês é a primeira língua, é entender os diversos sotaques. E muita gente tem dificuldade de entender o americano mesmo, que é o mais comum, e é o meu forte, porque eu fiquei 5 anos nos Estados Unidos, né, no estado do Texas. Então, assim, eu posso te passar muita coisa. Às vezes, o que você precisa é quebrar certos paradigmas e certas barreiras, né? Então, assim, se você tem trava, vamos descobrir por que você tem essa trava, que é diferente de trauma, tá? Trauma geralmente é uma coisa, alguma experiência ruim que você teve com a língua, ou um chefe estrangeiro muito, a gente fala em inglês demanding, né? Uma pessoa muito exigente, né? Ou às vezes até grossa, né? Rude, no tratar. E pode ser não só um americano, pode ser de outra nacionalidade, mas que falava inglês, e você pegou um certo, até a raiva do idioma você pode pegar, né? Por causa disso. Então esse é o trauma. A trava é outra coisa. A trava, ela pode ser mecânica, tá? Até por uma dificuldade, você começou a aprender inglês muito tarde. Ela pode ser um pouco ligada ao psicológico. Você meio que
tem uma insegurança de falar e você trava, mesmo sabendo, e às vezes dentro de uma reunião você vê a pessoa ia falar alguma coisa que você ia falar aquilo ali, mas você travou, né? Você ficou travado. Então não é um trauma, mas são travas. A gente tem que desbloquear isso. E a terceira coisa é você não gostar, né? Nem todo mundo, é que inglês é mais comum, mas tem gente que não gosta de espanhol, tem gente que não gosta de chinês, tem gente que não gosta de italiano, francês, outros idiomas e inglês também. Tem gente que não gosta de inglês, tem gente que não quer aprender inglês porque tem raiva da língua, mas precisa. E como é que faz? Então esse é meu trabalho, tá bom? É destravar, destraumar. Psicologia a gente aprende no dia a dia. Minha esposa traduziu muito material de psicologia, ela também é uma boa instrutora, inclusive ela tem formação fora do Brasil em inglês, né? Eu sou mais profissional da área, que aprendeu ao longo de 30 anos de muito trabalho com o idioma. Então, para escrever, para falar, inglês técnico é comigo, né? E a gente se propõe aqui a ajudar vocês, tá? Esse primeiro vídeo é mais uma introdução. Eu vou gravar um segundo vídeo da mesma forma que eu tô aqui e vou compartilhar com vocês como que algumas coisas chaves me ajudaram com o idioma inglês e que eu repasso para as pessoas sem problema. História do pulo do gato não acontece em escola. Não são todas escolas, não vou generalizar, mas mais de 90%. Ela precisa de você lá. Ela precisa reter você por mais tempo. Então, muitas vezes, ela te dá um material, você aprende o que ela quer que você aprenda, porque está dentro do material. Lógico que tem aluno mais interessado que recorta, vão para outras frentes, sozinhos ou com ajuda. Mas tem muita gente que vai seguir aquele material da escola, vai ficar naquela coisa, e aí demora. Demora e é conta-gotas. Tem coisas que você precisa aprender em inglês imediatamente, seja lá qual for sua fluência, básico, intermediário, avançado. Se você não aprendeu, você aprende, mas mesmo que você esteja no básico, você precisa aprender imediatamente. Você não pode estar na página 100 do livro, tá? Você precisa aprender hoje, lógico, logo quando você está começando. Meu segundo vídeo, vem por aí. Por favor, deixe seu like, compartilhe, muito importante, dê opinião, tá? Deixa a sua opinião aí, não tem problema, crítica, Vamos segurar a onda aqui. Um forte abraço e bem-vindo ao meu canal.